citar alguns nomes dos ossos, e aí posteriormente eu vou falando sobre esses ossos, que a gente está conseguindo ver nesse software, certo? Então, a princípio, a gente consegue visualizar aqui o osso externo. Esse osso externo ele é dividido em três estruturas. Esse osso externo ele é dividido em... Vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui nessa região a gente chama de manúbrio. Aqui é o corpo do externo e processo chifoide. Eu já falei para vocês sobre alguns casos clínicos onde envolve espancamento de alguns indivíduos e esse processo chifoide ele pode cair. E da mesma maneira, existem pessoas que simplesmente não desenvolvem esse processo chifoide, certo? Então, esse processo chifoide, bem aqui situado na região inferior do osso externo, ele não tem uma interferência tão rebuscada no corpo humano, certo? Então, esse osso externo, ele faz aqui uma ponte de ligação entre as costelas, onde a gente tem três classificações para essas costelas. Nós temos as costelas verdadeiras, que são essas que estão nitidamente ligadas ao osso externo. Temos as costelas falsas, que elas se unem ao osso externo de maneira indireta, aqui ó, a partir da sétima, oitava e nona. E posteriormente a gente vai ter as costelas flutuantes, que são dois pares. Essas costelas flutuantes, elas não se ligam diretamente ao osso externo. Elas literalmente ficam aqui flutuando, certo? Então aqui a gente consegue visualizar que através da união entre o osso externo e as costelas, tanto as verdadeiras como as falsas, a gente consegue formar a caixa torácica. Nessa caixa torácica, a gente vai ter um envolvimento para trazer a proteção para algumas vísceras torácicas de grande valia para o corpo humano, como é o caso do pulmão e do coração, certo? Então, o pulmão ele vai ficar localizado dentro dessa região da caixa torácica, assim como o próprio coração. É importante mencionar que, além desses aspectos protetivos que o osso está trazendo para esses órgãos, a gente também vai ter o pulmão sendo protegido por uma camada chamada de pleura, assim como também o coração ele é envolvido por outro tipo de camada chamada de pericárdio, certo? Aqui a gente vai vendo que existem também outras estruturas desse esqueleto que a gente está conseguindo visualizar. Aqui a gente tem o exemplo da clavícula, tanto no lado direito como no lado esquerdo. Essa clavícula, como vocês podem ver, ela, tá, ela está aqui se articulando com a escápula, certo? E também ela tem uma certa articulação com o húmero. O húmero é justamente um ossinho que ficará situado nessa região. Eu estou apontando aqui para a escápula. A escápula ela tem um formato triangular, ela é classificada como um osso laminar. A gente tem tanto no lado direito como no lado esquerdo essa escápula. E mais uma vez mencionando, a escápula ela fica se articulando com a clavícula. Então aqui a gente vai tendo também a visualização posterior desses ossos. Inicialmente a gente consegue visualizar os ossos, as vértebras cervicais. As vértebras cervicais são 7 vértebras que ficam ali situadas para fazer o pescoço. E essas vértebras elas conseguem se articular através de uma articulação chamada sinovial. Essas articulações elas vão permitindo com que haja um movimento entre uma vértebra e outra. O nome da primeira vértebra cervical é chamada de Atlas, fazendo uma breve associação com a mitologia grega, né? Que é o cara que consegue segurar o mundo. Nesse caso, o Atlas está segurando ali a cabeça. Posteriormente ao Atlas, nós encontramos o Axis. A característica mais predominante do Axis é um processo deltoide que tem aqui, ó. Vocês vão conseguir ver junto comigo esse processo deltoide dessa vértebra.
Deixa eu só organizar aqui para vocês. Eu vou começar a ocultar. Oculta. Vou deixar só essa vértebra isolada. Então aqui, gente, olha só o processo deontoide. Estou apontando aqui para vocês. Aqui, ó. Esse é o processo deontoide. É uma característica mais predominante. Posteriormente, nós temos, depois do axis, o proeminente. Então, o proeminente é a próxima vértebra cervical, que a gente chama de C4. E aqui a gente vai tendo essas vértebras cervicais que irão formar. Posteriormente a essas vértebras cervicais, a gente vai ter a formação das vértebras torácicas, onde elas vão ficar mais situadas nessa região do tórax. Deixa eu só redefinir aqui para vocês. Aqui, ó, que é delas que vão emergir as costelas. Aqui fica bem mais fácil da gente conseguir visualizar essas costelas flutuantes. Olha só. Elas ficam bem aqui, literalmente flutuando no corpo. Posteriormente, essas vértebras torácicas, nós vamos ter as lombares. Diga-se de passagem, essas lombares, elas são as mais voltadas para os processos patológicos, para processos de dor e etc. São vértebras mais robustas, mais espessas, maiores, porque no fim das contas essas vértebras elas estão suportando o peso do corpo. Posteriormente essas vértebras nós vamos ter o desenvolvimento das vértebras sacrais, aqui ó. Deixa eu só redefinir aqui para vocês. Aqui, vértebra sacral. São várias vértebras que estão fundidas entre si. E posteriormente, aqui a gente vai tendo o cóccix. Por último, é o cóccix. A gente normalmente não sente muitas dores no cóccix, mas esse cóccix ele pode passar por alguns processos inflamatórios. É raro, mas acontece. Partindo de um princípio que o cóccix ele só tem um par de nervos. Então, teoricamente, a gente não deveria sentir dor no cóccix, né? Por ter apenas um par de nervos aqui situados. Aqui a gente vai tendo um acidente anatômico dos ossinhos do quadril, que é o acetábulo. Esse acetábulo é como se fosse um espaço propenso para a inserção da cabeça do fêmur, tá? Que é o osso da perna que vai ficar inserido nessa região. Aqui a gente tá vendo, gente, os ossos do quadril. Aqui são os ossos do quadril. Aqui é a asa do ilho, tanto no lado direito como no lado esquerdo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Curtam, se vocês gostaram. Comentem qualquer sugestão ou dúvida que vocês tiverem. Compartilhem aí com seus amigos, colegas de classe, colegas de turma. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E me seguir nas redes sociais, biologia e etc. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.